Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Nós vamos estar dando início à aula neste momento. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 11. Os irmãos podem achar até estranho, porque a nossa missionária, a irmã Santimar, deu a aula número 12. E então pulou a número 11. Entendeu? Aí eu vou dar a aula de número 11, entendeu? Para poder nós, na próxima aula, darmos a última lição. Tá bom? Vamos dar a aula de número 11, que é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos dar início à aula neste momento. Vamos orar, agradecer a Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Agora, Senhor, a Tua palavra, Senhor, vai ser explanada. O Senhor venha me dar entendimento, sabedoria. Deus venha, Deus, iluminar, Senhor, nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, aprender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha esclarecer a Tua palavra, Deus, no nosso entendimento, no nosso coração. Que venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Amém e amém. Então, irmãos, a lição de número 11 é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Sem perca de tempo, porque essa lição é um pouco grande, nós vamos resumir o máximo possível para os irmãos venham entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Textual. E provar uma boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Leitura bíblica em classe. Se encontra em Esdras capítulo 8, versículo do 1 ao 12. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secania e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se encontraram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selimote, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebal, Zacarias, o filho de Bebal, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens. Filho de Racatã, e com ele 110 homens. O objetivo específico dessa lição, ou seja, o objetivo geral, primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Alencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Vamos lá. Introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica do judeu estava conforme a lei de Deus. Vamos lá, vamos correr, irmãos, porque senão não dá tempo. Vamos lá, tópico 1. Artaxerxes envia Esdras. Os judeus subtópico 1 do capítulo 1. Os judeus sob domínio dos persas.
Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Com certeza, eles eram mais brandos porque o governo babilônico não fez o que os governantes persas fizeram por Jerusalém, começando lá por Ciro, né, que foi usado por Deus para poder transmitir o recado ao povo, liberando o povo para que retornasse a Jerusalém, para que reconstruísse a cidade, para que reconstruísse os muros que estavam em ruína, para que reconstruísse o templo. Então, isso é obra de Deus. Vamos lá, subtópico 2 do capítulo 1. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e quis, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali, que se conta em Êxodo, capítulo 7, versículo 14. É importante, irmãos, nós estudarmos, aprimorarmos, estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que edifica a nossa vida espiritual. Então, o rei notou ali em Esdras algo diferente, porque ele era bem entendido na lei do seu Deus. E quando, irmãos, nós somos bem entendidos na palavra de Deus, conhecemos bem a palavra de Deus, as pessoas que estão em nossa volta vão ver alguma diferença em nós. O rei ali, apesar de ser um rei persa, ele viu a diferença na vida de Esdras, viu que Esdras tinha um conhecimento tremendo, que tinha um entendimento tremendo. Então Esdras estava fazendo a diferença, porque ele era bem entendido na palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos fazer a mesma coisa. Nos esforçar em buscar a Deus na sua palavra, porque quando nós buscamos a Deus na sua palavra, nós passamos a conhecer também ao Deus que nós servimos. Então, após notar essa diferença, ele foi escolhido para que fosse até Jerusalém, ver como que estava a vida espiritual do povo de Israel, lá em Jerusalém, e assim, mais posteriormente, passar ensinamento ao povo também. Não é verdade? Então vamos, no decorrer dessa lição, nós vamos aprendendo mais um pouco. Subtópico 3 do capítulo 1. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras 7, 12 a 26. Através da carta, o rei decretou: letra A. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então, foi liberado. Qualquer judeu que estava ali em Babilônia, que agora era dominada pelo povo persa, quisesse retornar a Jerusalém com Esdras, poderia fazer tal coisa. Então, Deus estava no negócio, irmãos. Vamos lá, letra B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dadas como ofertas voluntárias do povo, que fez também o rei Ciro, ajudando também o povo, escrevendo carta para que ajudasse na construção dos muros, quando liberou ali, quando Neemias retornou a Jerusalém, no primeiro grupo que foi retornado para Jerusalém com Neemias. Então o povo foi ajudado. O povo foi ajudado. Isso é obra de Deus. Então a mesma coisa fez Artaxerxes também com Esdras. E quem quisesse retornar a Jerusalém com ele, retornaria. E também seria ajudado. Só Deus, irmãos, faz esse tipo de coisa. Vamos lá, letra C. Os vasos sagrados.
que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos, assim como o rei Ciro também fez. Letra D, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Quando Deus ele fez uma promessa ao povo, que o povo passaria 70 anos em terra estranha, lá em Babilônia, no cativeiro, e retornaria, e o povo retornaria depois de 70 anos, Deus estava providenciando algo. Jamais quando ia acontecer que o povo fosse liberado para retornar a Jerusalém, o povo ia sair sem rumo, com a mão na frente, como diz aí, uma mão na frente e outra atrás. Não. Quando Deus falou isso ao povo, com certeza Deus estava providenciando tudo isso. O rei beneficiando, o escriba, Esdras, o rei beneficiando o povo. Quem quisesse retornar para Jerusalém, retornasse, para novamente adorar a Deus, para servir a Deus, para cultuar Deus no templo. Então, tudo isso, irmão, é a providência de Deus. Deus não faz nada nada é por acaso, é sempre Deus agindo a favor do seu povo, porque quando ele faz a promessa, ele cumpre. Ele cumpre porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Letra E. Não seria imposto aos servidores do templo direito de ter tributos e rendas. Letra F. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Versículo 27 e 28. Então, irmãos, tudo isso é o que eu estava comentando. É a providência de Deus. É escape de Deus, porque quando Deus ele quer, usa até o ímpio para abençoar o justo. Ele usa até o ímpio para abençoar o povo. Então, ele usou ali o rei Ciro, esse Artaxerxes mesmo. Os irmãos podem notar que se não fosse as mãos de Deus, a providência de Deus, nada disso teria acontecido. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor que Deus tinha pelo povo de Israel, como tem até hoje, se não fosse essas misericórdias, se não fosse esse amor, irmão, jamais um rei pagão, porque eles não adoravam ao Deus de Israel, na Pérsia. Então, irmãos, isso é providência divina. Então Deus usou os reis persas ali para poder abençoar o povo. Só Deus faz isso mesmo, irmão. Só Deus faz isso mesmo. Vamos lá. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Isso é muito importante. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Quando ele saiu da Babilônia, irmãos, foi por volta ali do ano 457 a.C. Então, Neemias já se encontrava já lá em Jerusalém. Nós vamos ver no decorrer da história que Neemias foi daqueles que ajudaram a Esdras, entendeu? A ensinar o povo também. Então, esse já é o segundo grupo. O primeiro grupo foi com Neemias. Quando eles foram edificar um muro. Do Zorobabel. Então, todo aquele povo foi o primeiro grupo. Esse é o segundo grupo, que foi com Esdras, foi liberado pelo rei Artaxerxes, para poder ir até Jerusalém também, ver como que estava a situação espiritual do povo, para poder ensinar a palavra de Deus ao povo. Vamos lá. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem.
e Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram o holocausto a Deus. Depois também Esdras falou, vão ver no livro de Esdras, não estou recordando agora o capítulo, logo no começo, que Esdras falou que a mão de Deus ia com eles. Então a Bíblia diz, vai relatar que depois ele ficou com vergonha de até pedir ajuda do rei, porque ele havia falado que as mãos de Deus seria com eles durante essa viagem. Com certeza, se Deus não guardar, como diz a Bíblia, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia ao sentinela. E graças a Deus eles oraram, buscaram a Deus, jejuaram e chegaram em segurança a Jerusalém, porque Deus estava com eles. Subtópico 2 do capítulo 2, o encontro de Esdras com Neemias. O que eu falei, Neemias já estava lá na cidade de Jerusalém, porque estava no primeiro grupo. No segundo grupo veio o grupo de Esdras. Vamos lá. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o que vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Subtópico 3 do capítulo 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no primeiro mês do 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Olha só, irmão, cair da alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas. O objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Então, irmãos, é fundamental. A Bíblia diz, irmãos, que o povo ele se corrompe por falta de conhecimento. Mas quando o povo começa a conhecer a palavra de Deus, ele começa a se aprofundar na palavra de Deus, ele começa também a temer a palavra de Deus, e começa a guardar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, entendeu? Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa bem sucedida. O povo, a partir do momento começou a entender a palavra de Deus, o povo, a partir do momento que começou a ter o conhecimento da palavra de Deus, o povo começou a ser bem sucedido. Mas quando nós deixamos, irmãos, a palavra de Deus de lado, nós deixamos de ser bem sucedido na nossa vida, tanto na vida espiritual quanto em todas as áreas da nossa vida. Não é verdade? Então, vamos lá. Subtópico 4 do capítulo 2. O ensino foi maravilhoso. Vamos lá. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Por que o povo começou a chorar e a se lamentar? Por que isso? Porque quando Neemias começou a transmitir a palavra de Deus, começou a explicar a palavra de Deus, o povo começou Deus começou a abrir o entendimento do povo, o Espírito começou a abrir o entendimento do povo, e o povo começou a ter conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Começou a ter conhecimento dos seus pecados, das suas iniquidades. E quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós temos reconhecimento daquilo que estamos fazendo certo, daquilo que estamos fazendo errado. Não é isso? A Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, naquele momento, estava acontecendo também um processo de libertação do povo. Porque o povo estava começando a entender a palavra de Deus. E quando nós entendemos a palavra de Deus,
nós também começamos a ter o entendimento e o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é justo e daquilo que é injusto, daquilo que é pecado e daquilo que não é. Então, vamos ver mais adiante. O povo começou a chorar e lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os e que se alegrasse no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Então o povo estava tendo um entendimento ali, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o conhecimento da lei de Deus. Então, a partir daquele momento que eles tiveram esse entendimento, esse conhecimento, entenderam aquilo que Neemias estava pregando, então, eles tinham que fazer, a partir daquele momento, fazer o quê? Ter uma mudança de vida. Aquilo que eu estava fazendo, eu não faço mais, porque é errado. Aquilo eu não vou fazer mais, porque é pecado. Porque a lei de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. Esdras, o nosso irmão, leu e nós entendemos. A partir desse momento, nós temos que andar diante dessa palavra, obedecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Isso nós temos que fazer também como servo de Deus, como crentes em Jesus Cristo. Nós devemos fazer também, aprender a palavra de Deus. E, através da palavra de Deus, nós temos esse conhecimento pelo Espírito Santo de Deus e sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque, como eu disse no início, o povo perece porque não conhece a Deus, não conhece a palavra, por falta de conhecimento. Então, quando nós conhecemos, passamos a entender a palavra de Deus, guardamos essa palavra, obedecemos essa palavra, tememos essa palavra, fazer que nem o salmista no Salmo 1 disso, meditar nela dia e noite, nós passamos a ter esse entendimento e nós não vamos perecer por falta de conhecimento, porque nós meditamos na palavra do Senhor. Vamos lá. Vamos para o capítulo 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou, subtópico 1 do capítulo 3. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Será para o povo judeu. Além, Deuteronômio 31, 9 ao 12, os irmãos depois leem. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia cada sábado, que era o ano sabático, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, somente aprendendo a palavra de Deus, a lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, irmãos, é necessário aprender a palavra de Deus. Ela é o alicerce da nossa vida, da nossa casa espiritual. Subtópico 2 do capítulo 3. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações e guardarem tudo o que ele tinha mandado. Então, quando Jesus ensinou ao discípulo, eles deviam guardar, ensinar-se a todas as nações também a guardarem os mandamentos do Senhor. Porque quando nós guardamos, também nós praticamos também. Porque nós não vamos praticar aquilo que nós não temos guardado. Então vamos lá. Subtópico 3 do capítulo 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então,
Se você foi chamado para ensinar, se eu fui chamado para ensinar, você foi chamado para pregar, eu fui chamado para pregar, nós temos que fazer isso. Ensinar, que haja dedicação no ensino. Como que vai haver dedicação? Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus. E quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós também vamos ter dedicação, não só ao ensino, mas na pregação também da palavra de Deus. Aí, irmãos, o Espírito Santo vai agir, né, naquilo que nós estamos fazendo. O Espírito Santo vai lembrar o quê? Vai lembrar aquilo que nós não lemos, aquilo que nós não estudamos? Não, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar justamente daquilo que nós estamos nos aprofundando, daquilo que estamos estudando. E é o que nós devemos fazer? Nos aprofundar, estudar o quê? A palavra de Deus. Porque a partir do momento nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós nos empenhamos no estudo da palavra de Deus, nós vamos fazer isso com dedicação e primeiramente com a ajuda do Espírito Santo também, que vai nos direcionar a falar da parte de Deus. Amém? Vamos lá, irmãos. Capítulo 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. Vamos ver os resultados. O ensino da palavra gera temor a Deus. Vamos lá, letra A. Deus falou: ajunta-me o povo, e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Por quê, irmão? Aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que tem consigo os mandamentos de Deus no seu coração, guardado mesmo, né? Ele vai pensar em 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes em fazer alguma coisa que não seja do agrado de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, que está guardada aqui dentro de nós, está guardada aqui, ó, no nosso pensamento, na nossa mente, vai gerar um temor dentro do nosso coração. Vai gerar um temor dentro de nós. Porque aquele que não tem a palavra de Deus consigo, aquele que não tem a palavra de Deus guardada no seu coração, aquele que não tem a palavra de Deus guardada aqui, ó, na sua mente, na sua consciência, ele não tem temor de Deus. Ele faz tudo de errado, ele peca, porque não tem temor. Ele pratica iniquidade, se prostitui, vai pelos caminhos errados. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Mas a palavra de Deus, quando entra lá no profundo da alma do ser humano, do homem, ela traz temor, ela gera temor. Não vou fazer isso porque a palavra de Deus está gerando um temor dentro de mim. Eu não vou pecar contra Deus porque a palavra de Deus tem gerado um temor dentro de mim. Eu não posso fazer isso, eu não posso errar contra Deus, não posso pecar contra o meu Senhor. Claro que nós pecamos, nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não é verdade? Mas nós não vivemos na prática do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. São esses que não têm temor a Deus. Não têm temor a Deus por quê? Porque a palavra de Deus ainda não foi gerada lá dentro da sua alma. Não foi gerada lá dentro do seu coração. Não foi gerada aqui dentro da sua mente. Porque a partir do momento que isso acontece, há temor de Deus na vida da pessoa. Vamos lá, irmãos. Letra B, do capítulo 4. Um subtópico do capítulo 1. Subtópico 1 do capítulo 4, letra B. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Com certeza. Pelo temor de Deus, o crente jamais vai se encaminhar pelo caminho do mal. Ele jamais vai se enveredar pelo caminho do mal, mas ele vai se apartar do mal. O que a palavra diz, ó? Se apartai-vos da aparência do mal. Aquele que teme a Deus, aquele que tem temor a Deus, quando a palavra de Deus é gerada nele, jamais ele vai seguir pelo caminho mal.
Ele vai seguir o quê? Pelo caminho bom. Por quê? Porque a palavra de Deus gerou um temor dentro dele. Isso que a palavra de Deus faz. Letra C. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados. Você vê, irmão? Que interessante, que a palavra de Deus é muito poderosa. Que o povo, quando teve esse entendimento, gerou esse temor dentro deles, que eles começaram a chorar, se lamentar, como nós lemos atrás. O que aconteceu? O povo, ele começou, a partir do momento que gerou o temor e eles começaram a ter entendimento da palavra de Deus, o que aconteceu? O povo começou a confessar os seus pecados, apartou dos deuses estranhos, adorou ao Senhor Deus e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus, lá em Romanos 1,16. Essa palavra, irmãos, tem poder. Essa palavra é poderosa, essa palavra transforma, essa palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo, a partir daquele momento que Esdras começou a ensinar a palavra de Deus, trazer ensinamento ao povo, trazer o ensinamento dos mandamentos, da lei de Deus, e o povo começou a gerar um entendimento dentro dele, temor dentro dele. Sabe o que aconteceu? Começou a se apartar dos pecados, começou a se apartar da idolatria, dos deuses estranhos. Assim faz a palavra de Deus dentro de nós também. Quando a palavra de Deus é pregada e ela é gerada dentro de nós, e quando começa a brotar um temor dentro de nós, que eu falei, vamos deixar de praticar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não provém de Deus, nós vamos deixar de lado e vamos começar a servir a Deus com sinceridade. Tem muita gente, irmãos, que a palavra de Deus não foi gerada ainda no seu coração, não foi gerada na sua mente, não criou um temor ainda. E as pessoas continuam no erro, na iniquidade, no pecado, fazendo as coisas erradas, pensando que Deus até não está vendo. Não, Deus está vendo, porque Deus vê tudo. Deus estava vendo o que estava acontecendo no meio do povo ali, e foi necessário que o rei persa Artaxerxes enviasse Esdras até Jerusalém para que fosse ver o que estava acontecendo com a vida espiritual do povo, que realmente não estava boa. Mas sabe o que aconteceu? Quando a palavra de Deus, o livro foi lido, a lei de Deus foi lida diante do povo, o povo começou a ter entendimento e começou a deixar os seus pecados de lado. Os deuses estranhos que eles adoravam não estavam adorando mais, porque foi gerado um temor dentro do coração deles. Eles tiveram entendimento da palavra, da lei de Deus, e começaram a deixar tudo que era de errado para fazer agora o que era certo, que possamos fazer o que é certo, porque a palavra de Deus foi gerada, foi pregada a nós um dia, e com certeza houve temor no nosso coração. A partir do momento que há tudo isso, nós deixamos as coisas erradas de lado e começamos a servir a Deus de coração, alma, espírito, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e nós não vamos praticar mais as coisas erradas. Caso contrário, irmãos, a palavra de Deus não fluiu, não gerou temor dentro de nós. Então, irmãos, possamos viver a palavra de Deus na nossa vida, que é isso importante, é fundamental. Porque a palavra de Deus é casa edificada na rocha, palavra